A verdade é que eu sempre tive metas, mas a minha maior dificuldade, né, o problema era conseguir permanecer nelas. Ano passado, né, eu acho que você deve ter visto, se não, eu vou falar pra você, teve um tipo de conteúdo que foi bastante viralizado, na verdade, não só aqui no Brasil, mas em outros países também, que chamava-se um desafio 180 dias para mudar de vida. E quando eu vi esse desafio no ano passado, eu fiquei com muita vontade de entrar, né, como se diz, na onda. Mas como eu tinha receio e ficava presa na questão do nicho, eu acabei não fazendo, mesmo tendo um canal no ano passado, que eu acabei desistindo dele. E esse ano foi mais um ano que eu comecei falando que iria dar certo. Só que como mais um outro ano, chegou assim no terceiro mês, no segundo mês na verdade, e eu vi que se eu continuasse da forma que eu estava, nada poderia acontecer e nada iria mudar. Foi então que eu decidi usar esse formato, né, que eu tinha visto no ano passado, neste ano, para que a minha vida pudesse dar uma alavancada. Então o vídeo de hoje é para compartilhar com você aí do outro lado as metas que eu coloquei, né, para conseguir alcançar neste ano de 2026, né, e dentro desse período de 180 dias. O meu primeiro vídeo aqui no canal foi para compartilhar com vocês o porquê, né, desse propósito, mas eu vou dar uma breve resumida para você. Eu sempre tive dificuldade, né, em cumprir as metas que eu colocava no papel. Eu sempre terminava ou começava o ano falando que minha vida ia mudar, mas passaram-se anos, né, mais de 5 anos e nada mudou. Não porque o ano não fez, como se diz, o ano não me ajudou, mas porque eu não fiz aquilo que era possível para que algo acontecesse, para que uma mudança realmente acontecesse na minha vida. Então, esse desafio de 180 dias me ajudou, assim, bastante. Por quê? Quando eu pensei em fazer pela primeira vez esse tipo de conteúdo, eu pensei porque na época estava viralizado. E depois, né, esse ano que eu fui ver o quanto que esse desafio poderia realmente mudar a minha vida. Como assim? Porque eu sempre tive receio do que publicar, porque eu não tinha, assim, certeza do nicho que eu ia trabalhar. Como eu não sou uma pessoa que tem faculdade, né, uma graduação, e assim, eu olho pra mim e não acho que eu tenho muito conhecimento, assim, eu sempre fiquei receosa, o que eu vou passar pra frente, né? E aí, isso sempre me paralisava. Então, esse desafio de 180 dias é muito interessante para mim, porque eu vou me desafiar. E aí eu vou usar, né, a plataforma aqui para me poder registrar todo o processo desses 180 dias. E eu sei também que eu não sou a única pessoa também que tem dificuldade, né, em se vencer, em conseguir permanecer nas metas que constantemente vem colocando no papel. Como esse período de 180 dias ele é curto, eu decidi colocar metas que realmente eu consiga realizar. Porque todas as vezes eu colocava mais de 10 coisas que eu queria realizar e no final eu não conseguia realizar nenhuma. Aí você me pergunta assim, e o que mudou do ano passado para esse ano? O que mudou de ontem para hoje, né? O que mudou foi eu. Graças a Deus, graças a Deus. Eu sempre falo uma coisa e hoje eu vejo que realmente é verdade. O ambiente, ele não tem tanto poder de impactar assim, sabe? Você pode mudar de lugar achando que o problema que você tem vai mudar. Mas se você mudar de lugar e você não mudar, se eu mudar de lugar e eu não mudar, de nada vai ter adiantado. Porque às vezes o problema não é o ambiente que a gente tá, mas quem somos. A gente pode estar no melhor ambiente, que se a gente não mudar algo na gente, né, que realmente tenha atrapalhado a nossa vida de alguma forma, o ambiente pode ser o mais propício, que a gente vai continuar sendo pessoas que não prosperam, né, em alguns aspectos. Antes mesmo de publicar o primeiro vídeo, eu já havia notado uma mudança em mim. Eu sempre tive muita dificuldade em manter compromissos. E graças a Deus, eu coloquei um propósito, né, de começar a dormir mais cedo, para me acordar mais cedo e assim o dia começar de forma diferente. Nos 2 primeiros dias eu tive dificuldade, né? Mas no terceiro dia em diante eu comecei a acordar antes. Ai, mas e só isso que você conseguiu fazer? Você tá tão feliz? Sim, com certeza, eu tô muito feliz, porque acordar cedo pra mim e começar o dia lendo, né? E entregando a minha vida, o meu dia pro Senhor, tem me ajudado assim de uma forma muito grande. Eu tenho sentido que eu tenho produzido mais. E eu acho assim, que às vezes essa palavra produzir parece muito, como se diz, vamos dizer, um marketing, né? Uma coisa que as pessoas usam muito hoje em dia, porque a gente tem que ser produtivo durante o dia, tem que fazer muitas coisas. Mas não é sobre isso. É sobre começar um dia de uma forma e conseguir finalizar ele de uma forma assim muito agradável. E esses dias que eu tenho, conseguido acordar no horário, participar daquele compromisso que foi feito, já me tem
sabe, ajudado bastante, porque eu tenho me vencido. Antes eu tinha dificuldade de dormir cedo, porque eu ficava assistindo meus doramas até tarde, né? Às vezes até meia-noite ou mais. E isso acabava fazendo com que quando eu acordasse de manhã, eu não estava totalmente descansada. Isso atrapalhava o meu humor, atrapalhava as coisas que eu tinha que fazer no decorrer do dia. E, sabe, gente, faz só uma semana que eu tenho conseguido acordar no horário, participar do grupo de leitura, e isso já mudou muito. É igual eu falo, a rotina, as coisas que você tem, o seu hábito, ele muda verdadeiramente a sua forma de viver. E tem mudado a minha forma de viver. Porque faz pouco tempo, mas eu tô vendo diferença. Eu consigo agora dormir cedo, sem luta. Antigamente era uma luta para eu conseguir dormir cedo. Eu não tô tendo mais dificuldade, porque como eu acordo 6 horas, né? Quando dá 9h30, o meu corpo já tá pedindo uma cama. Eu deito e às vezes eu ainda tento ficar mexendo, né, no celular, mas o meu corpo ele já pede cama. Então assim, eu tô muito feliz. Tem hora que 10 horas eu tô dormindo, o máximo, eu não consigo mais, né? Mesmo que eu queira. Eu não tô dormindo mais tarde do que 11 horas da noite. Porque eu penso que a minha saúde ela vale mais. O meu dia ser um dia produtivo, realmente um dia que flua, vale muito mais do que ficar assistindo um dorama, que é muito bom por sinal, só que não vai agregar em nada na minha vida, porque a gente tem que saber administrar o nosso tempo e saber administrar as coisas que a gente faz. Uma coisa que eu acredito é que aquilo que a gente não sabe administrar acaba dominando a gente. E se aquilo for fazer mal pra gente de alguma forma, para de ser uma coisa prazerosa e boa para ser uma coisa já prejudicial. E tava começando, na verdade estava sendo prejudicial para mim. Então eu tô muito feliz porque agora eu tô tendo controle. Então, só isso que mudou, só isso que vai fazer com que seu ano de 2026, os seus 130 dias seja o suficiente? Não, mas começou aí, porque daí tudo mudou, né? Eu tô tão feliz de estar aqui gravando e falando em frente à câmera, porque eu sempre tive muita dificuldade, ficava muito presa a roteiro. Dessa vez eu não tô presa a roteiro, graças a Deus. Eu coloquei o roteiro aqui e coloquei só os tópicos pra mim falar, pra mim não esquecer, porque por mais que essas metas que eu coloquei esse ano são menores do que as outras metas que eu havia colocado, né, nos outros anos, são coisas que eu preciso lembrar, né, e a gente acaba esquecendo, principalmente quando a gente tá nervoso. E eu tô um pouquinho nervosa, mas eu tô muito feliz de que, apesar do meu nervosismo, eu tô conseguindo me expressar com bastante sinceridade aqui perante a câmera, coisa que eu tinha muita dificuldade. E pra mim isso já é muito gratificante. Então, bora pras metas, porque eu já falei demais, né? Bom, a primeira meta aqui, corpo, saúde. Eu sou uma falsa magra, gente. Eu realmente sou uma falsa magra. Eu tenho 1,62 m, tenho 55 de peso, né? 55 quilos. E quem olha pra mim acha que eu sou magra. Só que eu sempre falei que eu sou falsa magra. Você olha pra mim e não vê nada, mas quando eu me olho eu vejo gordura aqui. Eu falei, cara, eu vou fazer um exame pra me ter certeza e as pessoas também verem que eu não sou paranoica. E realmente eu fiz aquele exame que se chama bioimpedância. E quando eu vi o resultado, eu falei, eu sabia que eu era falsa magra, eu sabia. E aí, assim, eu não vou saber explicar direitinho, mas assim, por alto. O nutricionista falou e mostrou pra mim o exame, né, e disse que eu tenho pouca massa magra e tenho uma porcentagem maior do que deveria de gordura, né, no corpo. Então eu preciso perder essa gordura. Não necessariamente eu tenho que perder peso na balança, mas assim, aumentar a massa magra, diminuir a gordura corporal, e assim eu vou conseguir ficar com um corpo legal. O que ele me recomendou foi a recomposição, acho que é o nome, recomposição corporal. Como eu não contratei o serviço dele como nutricionista, paguei apenas pela bioimpedância que foi feita na farmácia, ele não me deu assim muitas dicas do que fazer. Mas com base no que ele falou e com o exame em mãos, eu entrei no ChatGPT, claro, né, e usei ele a meu favor, para ele fazer uma análise, né, do que foi falado e me ajudar com essa recomposição corporal. Graças a Deus, né, o Nutri falou para mim que eu não precisaria me preocupar em fazer dieta pesada, porque como que eu quero perder não é muito, eu teria apenas que dar prioridade, né, em todas as refeições, comer proteína, uma coisa que eu já sabia disso. E eu não tenho dificuldade tanto assim com alimentação, porque eu tento ser uma pessoa assim que se alimenta, assim, uma alimentação mais balanceada.
Não vou falar que eu sou fitness porque eu não sou. Eu de vez em quando eu acabo comendo uma besteirinha. Mas eu sei que não pode comer muito, né? Então, tipo assim, num dia todo, eu acho que eu como pouca besteira. Eu como mais comida saudável do que besteira. E eu tenho essa noção, então eu tento evitar. Depois que eu fui, né, fiz lá a bioimpedância, acabou que ele me deu algumas dicas e eu entrei no chat e tudo mais, eu tô, assim, melhorando ainda mais os meus hábitos alimentares. Não tô perfeita, não. Hoje, por exemplo, eu comi um sonho de valsa depois do almoço e comi umas outros chocolates da Lacta, aquele amêndoa, que é duas bolinhas assim, sabe? Parece amêndoa mesmo. Então, tipo assim, não vou falar que eu sou perfeita, não. Mas só de estar, assim, me policiando mais. Eu não fico comendo muito. Antigamente, se eu pudesse, eu comia 5 chocolates de uma vez. Agora não. Hoje eu comi 2, mas normalmente eu como um e já consigo me dar uma controlada. Então, tipo assim, é uma meta que eu quero, né, para esse período de 180 dias. Eu não tenho, gente, nenhuma vontade de ficar bombada, com muita perna, tipo assim, perna grande, bumbum grande, bração, não. O meu maior foco aqui é em diminuir o abdômen mesmo, que eu acho lindo, aquele abdômen tanquinho, não muito trincado, mas mais delicadinho. Acho bonito o corpo magro mesmo. Eu não tenho, assim, essa intenção de crescer, não. Eu só quero mesmo focar aqui no abdômen e também ficar com a saúde em dias. Porque eu tava me sentindo muito cansada, eu até cheguei a fazer exames pensando que eu poderia estar com falta de alguma vitamina, mas graças a Deus não, tá tudo bem. É mais a questão mesmo de hábitos mais saudáveis. Exercitar o corpo que o corpo precisa. Então eu coloquei como meta, algo que eu quero alcançar até final do ano, né? Nesse período de 180 dias eu quero sim chegar a emagrecer, perder essa gordurinha localizada. Tudo bem que pode não ficar trincada, né? Mas eu vou fazer o possível para que fique. Outra meta que eu tenho em mente, né, é de um concurso. Esse ano vai ter um concurso, já foi adiado 2 vezes, eu tô na expectativa que não adie, né? Mas, assim, o bom do adiar é que me dá mais tempo para mim me preparar. Mas eu quero que seja ainda esse ano, espero que não prorrogue muito, que vá para ano que vem. Então, eu já tinha criado um cronograma, né, de estudo com o chat, e só que assim, como agora eu tenho várias coisas, né, que eu tô querendo colocar no meu dia, eu não vou seguir esse primeiro cronograma que eu fiz, porque ele ficou muito extenso, né? Ah, 2 horas de estudo parece ser pouco, realmente parece, mas quando você coloca 2 horas no papel para você fazer, com as coisas do dia a dia que a gente tem que fazer, acaba que essas 2 horas ficam apertadas. Porque eu sou mãe, e então sou dona de casa, então em período integral eu tenho que cuidar da minha filha, eu tenho que ser auxiliar dela nas questões de escola, então a parte da manhã toda eu tenho que ficar por conta dela. Aí a parte da tarde que entra esse período que eu tenho mais livre para me fazer essas outras coisas, né, que eu tô colocando como propósito. Então aí tem que dividir entre malhar, estudar, acaba que realmente o prazo fica mais curto. Então, como eu já tinha esse cronograma que era para estudar 2 horas por dia, eu achei melhor eu diminuir, mas conseguir todos os dias cumprir esse período de estudo, do que ficar colocando uma carga muito pesada e acabar não cumprindo. Então, eu decidi, né, como se diz, encaixar na minha rotina. Então, eu vou fazer dessa forma. A estratégia que eu tenho para essa meta, que é o concurso, é estudar no mínimo 30 minutos por dia. No mínimo, tá bom? De 30 a 1 hora, mas menos que 30 minutos eu não quero estudar, né? Menos que isso não pode. Outra meta, gente, é o YouTube, né? Com certeza. Esse daqui foi, assim, algo que eu realmente não poderia deixar fora desse papel. O YouTube é uma meta que eu quero continuar mantendo, né? Porque eu já tô dando cheque nessa, né? Mas eu quero continuar mantendo até o final desse período e levar além disso. E as estratégias que eu tô tendo é essa. Eu tô tirando a segunda-feira para gravar e aí eu posto na terça-feira, porque dá tempo de eu fazer a edição. Eu ainda não tenho, assim, uma organização com relação ao horário da postagem, porque eu tô testando. Então, enquanto eu estiver testando, eu tenho que ficar observando qual que é o melhor horário. Sobre a questão do nicho, como eu já falei anteriormente. Como eu sempre fiquei muito presa a nicho, eu decidi usar esse canal, né, esse espaço aqui para me compartilhar um pouco da minha vida. E esse desafio de 130 dias foi o começo, foi a porta de entrada para mim
sabe, perder o medo, passar por cima das barreiras, das coisas que eu mesma, né, colocava. Porque às vezes não é sobre o que o outro vai pensar de mim, é sobre aquilo que eu fico pensando que o outro vai pensar, sendo que ele não tá pensando nada. Então, tipo assim, eu decidi falar, não, eu vou postar independente se eu acho que eu sei ou não sei. Eu vou tentar fazer o meu melhor. E eu acredito sim, que mesmo não tendo diploma, muito conhecimento, eu sei que algo que eu falar aqui pode sim fazer diferença para você que tá aí do outro lado. Não porque eu entendo muita coisa, mas porque eu sei que cada um de nós temos algo de positivo a agregar na vida do outro. Então, essa meta é uma meta que realmente tem meu coração, porque não é algo de hoje que eu tenho vontade, é mais de 10 anos que eu tenho esse desejo de estar aqui. Então, eu tô muito feliz, de verdade. Inglês, 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 inglês. Eu sou uma pessoa que eu amo o inglês, apesar de não demonstrar, né? Porque quando a gente ama, a gente faz o possível para aprender, né? Para conhecer, e eu nunca fiz isso. Então, como eu já fui uma pessoa muito procrastinadora, mesmo gostando do inglês, eu nunca me doei 100%, eu nunca fiz o possível para conseguir falar, né, a língua. Então, é uma meta que eu quero para esse ano, falar o nível A2. É A2 é A2 mesmo? É, nível A2. Anotei aqui certinho. O nível A2, que é o básico de uma comunicação, né? Bem básico mesmo, coisas do dia a dia. E aí as estratégias para aprender é fazer o possível para colocar o inglês no meu dia a dia. E eu vou compartilhando com vocês aos poucos, tá bom? Uma meta também que eu tenho, gente, é a meta de, assim, é um sonho que esse sonho, ele não é de hoje. Tem muito tempo que eu carrego esse sonho dentro do meu coração. Desde 2018, né? Eu sempre tive vontade de ter um negócio próprio. Então, tipo assim, resumindo, eu tenho vontade de ter uma loja de roupa. E é uma meta que eu queria que saísse do papel ainda esse ano. Essa meta eu não vou colocar ao extremo porque vai além daquilo que realmente está ao meu alcance, né? Precisa de investimento financeiro, é mais uma coisa assim que tem um custo. Então não é só sobre eu fazer, é sobre eu ter para fazer. Então é uma meta que eu coloquei para esse ano, não para ter certeza que no final do ano eu já vou estar vendendo, não. Coloquei para mim poder me organizar, para mim poder ir fazendo aquilo que realmente está ao meu alcance, para fazer com que isso aconteça uma hora ou outra. E o que me deixa assim, com o coração quentinho e bem tranquilo, é porque eu acredito que estar aqui, né, no YouTube abre portas para esse negócio, né? E eu acredito sim que um dia vai dar certo. É isso, gente. Eu acho que eu compartilhei com vocês todos os projetos que eu tenho. Vocês viram, né? Que são apenas uma, duas, três, quatro, 5 metas. Antigamente eu colocava várias, dessa vez eu coloquei 5. Porque é melhor 5 metas que a gente vai cumprir do que 10 metas no papel que a gente não vai nem começar. E é isso. Já deixa aqui nos comentários também qual que é a meta que você quer concluir, quer alcançar neste ano de 2026. Bora fazer parte desse projeto comigo. Espero que você tenha gostado realmente do vídeo, viu? Tchau, tchau! Até o próximo vídeo!